Graça e paz, querido irmão, querida irmã, Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família em nome de Jesus. Nós estamos em 120 dias de consagração. Eu falei que ontem era dia 104, ontem foi dia 103, queridos. Hoje é dia 104, tá? Hoje, dia 104, a nossa live de número 75 no nosso propósito de consagração. Louvado seja Deus pela sua vida, louvado seja Deus pela sua perseverança neste propósito. Você que está jejuando, está orando, está buscando a presença do Senhor, se consagrando neste tempo. Que bênção nós podemos estar avançando, né, para este término, né, de mais um propósito de 120 dias de consagração. Louvado seja Deus mesmo, né, por mais esta vitória em nome de Jesus. Querido, querida, deixa eu dizer um negócio para você. Hoje, você está assistindo um vídeo gravado. Agora são 5:30 da tarde. Eu estou gravando esse vídeo mais cedo, né, por conta de um compromisso familiar agora na parte da noite. Muito provavelmente, na hora que você estiver assistindo este vídeo, eu vou estar com a família, né, num compromisso, num passeiozinho hoje, né, sexta-feira, dia de descanso pastoral. Então, né, é o nosso dia de família, né? Então, nós vamos estar num programinha familiar e por conta disso, então, você está assistindo a um momento gravado. Hoje já foi dia de faxina aqui, hoje já foi dia, né, de correr atrás de documentos aí que tinha que resolver, questão de cartório, poupa-tempo e tudo mais. Deus é bom, né? Pensa numa sexta-feira movimentada, louvado seja Deus por isso, tá bom? Então, você está assistindo uma gravação, não dá para a gente interagir, né, com as mensagens do bate-papo, também não dá para interagir com os motivos de oração. Porventura, no entanto, se você tiver algum motivo de oração e quiser deixar ele aí no bate-papo, fique à vontade para fazer isso, e eu quero encorajar você a orar pelo teu irmão, orar pela tua irmã, que porventura tem algum motivo de oração aí no bate-papo, tá bom? E se for alguém do teu convívio, terminando a live, liga para ele, liga para ela, ou manda uma mensagem, um áudio de uma oração, enfim, né? Esteja em intercessão por este irmão, por esta irmã. Se não for alguém que você conhece, ore aí no momento da oração, né? Coloca na presença do Senhor e também anota mais esse motivo de oração para que você possa estar intercedendo por esta causa, tá bom? Por falar em motivo de oração, agora no mês de agosto, o nosso foco de oração é esse, filhos espirituais. Nós estamos orando por isso e eu já estou te encorajando, querida, a colocar isso em prática, né? Entrar em contato com aqueles que Deus tem colocado no teu coração, né? Estabelecer intencionalmente meios de evangelismo, meios de discipulado. Começa chamando para um café, começa chamando para ir para a igreja, começa levando para o Portas Abertas. Amanhã é sexta-feira, dia de Portas Abertas. Diz, vamos lá na igreja, vamos lá receber uma oração, né? Leva lá, ora com o intercessor, ou ainda que não seja o caso de você orar com o intercessor, com uma intercessora, ore você, né? Você e este irmão, você e esta irmã, né? A igreja está lá com as portas abertas nos sábados de manhã, exatamente para isso, tá? Para que você tenha o teu tempo de oração. Se você quiser receber oração de alguém, os nossos intercessores estarão por lá, dependendo do horário da manhã, eu estou por lá, a Flávia está por lá, né? Se você quiser começar um processo de acompanhamento, também os intercessores, eles têm agenda para isso ali, né? Se você quiser começar um acompanhamento pastoral, aí você conversa comigo, conversa com a Flávia, a gente desenvolve um acompanhamento, enfim. Existem inúmeros meios, querido, de você crescer espiritualmente e dos seus filhos espirituais crescerem espiritualmente. Então, vamos colocar em prática isso, não apenas orar pelos filhos espirituais, isso já é bastante, né? Mas não só orar, mas intencionar, agirmos na direção destes filhos espirituais, tá? Joia? Vamos lá, o nosso trecho de leitura bíblica de hoje, dia 16 de agosto de 2024, foi Atos capítulos 1 a 8 e Apocalipse capítulos 15, 16 e 17. Esse foi o nosso trecho de leitura de hoje, né? Nós já deixamos os evangelhos para trás, já estamos avançando na leitura de Atos dos Apóstolos e metade de Apocalipse já ficou para trás, isso no Novo Testamento. O Antigo Testamento a gente já leu inteiro,
durante esses 104 dias que já se passaram no nosso propósito de consagração. Louvado seja Deus por isso, grande Deus, Deus fiel. Amém? Eu quero ter um tempo de reflexão na palavra com você, e dentro do trecho que nós lemos hoje, tem um trecho que me chama muita atenção, que é Atos capítulo 6. Então, se você puder abrir a sua Bíblia lá, Atos capítulo 6, eu costumo dizer que Atos capítulo 6 é a igreja apostólica enfrentando o problema que toda igreja gostaria de enfrentar. Todo pastor ama quando este problema começa a acontecer. É o problema das dores do crescimento, né? As dores do crescimento da igreja. E um crescimento saudável, um crescimento sadio, um crescimento que observa princípios e que não negocia os princípios, né? Depois de ler, eu vou te explicar isso melhor. Atos capítulo 6, a partir do primeiro versículo, diz assim a palavra do Senhor. Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então, os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas, mas vós, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a toda a comunidade e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia, e apresentaram-nos perante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos. Somente estes versículos. Eu costumo dizer que esse texto ele é o relato, o primeiro retrato do problema que todo pastor, que toda igreja ama enfrentar, né? Que são as dores do crescimento. Um problema bastante severo que esta igreja estava enfrentando. E eu digo severo porque a igreja ela estava por um fio de um pecado. Um fio de um pecado. A palavra do Senhor, ela fala no Antigo Testamento, nós já lemos isso, que é uma obrigação do servo do Senhor atender o órfão, o estrangeiro e a viúva. Né? Aqui nós temos duas questões sendo alvo daquilo que poderia se tornar um grande problema para esta igreja. Porque a palavra fala das viúvas dos helenistas, que não estavam sendo atendidas pela distribuição diária de alimentos ali da igreja apostólica. Os apóstolos, eles não negligenciavam a lei judaica, eles não negligenciavam aqueles mandamentos. Dentre eles, o mandamento de observar as necessidades do órfão, do estrangeiro e da viúva. E aqui nós estamos falando de viúvas estrangeiras que estavam tendo o seu alimento esquecido e que já estavam fazendo parte da comunidade da igreja cristã, da igreja apostólica do primeiro século. Gente que já havia se convertido ao cristianismo. É bem verdade que a lei ela aponta primeiramente para os judeus. Mas se nós vermos a leitura de Paulo acerca da lei, Opa, voltei. Aí se eu gostaria de destacar a carta de Paulo aos Romanos, né? Se nós prestarmos atenção na carta de Paulo aos Romanos, Paulo ele vai dizer que a lei ela veio primeiramente para os judeus. No entanto, ela veio também para os gentios. Ok, nós não temos esta leitura de Paulo ainda, nós não temos esta interpretação de Paulo ainda, mas de fato a igreja apostólica ela entende o quanto agora, com o crescimento, ela teria que, obrigatoriamente, a igreja, teria que obrigatoriamente pensar além dos judeus, porque helenistas estavam se convertendo. Quem eram os helenistas? Eram os cidadãos romanos com cultura grega. Era a cultura greco-romana, né? Ou os greco-romanos. Estes eram os helenistas. E agora esse povo estava se convertendo, né?
E este povo vindo para a igreja, obrigatoriamente eles teriam que ser atendidos. O que está acontecendo aqui é um puxão de orelha da parte do próprio Senhor, dizendo assim: vocês vão precisar ampliar o entendimento de vocês para além daqueles que vocês são, para além daquilo que vocês são. Querido, querida, esse é um primeiro, ou esta é uma primeira dor do crescimento de uma igreja. O entendimento de que a igreja não é aquilo que a igreja está acostumada a ser. Esse é o primeiro entendimento que nós temos que ter quando o assunto é crescimento de igreja. Porque muitas vezes a própria igreja corre o risco de gostar de ser aquilo que por algum tempo ela foi. Aquele povo que por algum tempo ela é. Mas pastor, agora que está gostoso, agora que a gente tem comunhão, agora que a gente conhece todo mundo. Querido, a ideia de conhecer todo mundo não é compatível com a perspectiva do reino de Deus. Porque a perspectiva do reino de Deus é ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, não a todos os conhecidos. Ir por todo mundo e fazer discípulos de todas as nações, não só de dentro de casa, não só de dentro da denominação. A perspectiva do reino é expansiva. E se nós pegarmos as parábolas que Jesus contou, nas parábolas que o centro delas é o reino de Deus, nós vamos ter de uma forma muito nítida, de uma maneira descarada, as afirmações que conotam que o reino de Deus é um reino expansivo. A palavra vai dizer, o reino de Deus é semelhante a um grão de mostarda, que quando é só uma semente, é a menor de todas elas, mas uma vez plantado, torna-se em uma das maiores hortaliças. A palavra vai dizer assim, o reino de Deus é como o fermento que é colocado numa massa. E uma vez colocado nessa massa, ele fermenta, ele leveda a massa toda, de forma que a massa toda cresça. Quer dizer, são só dois exemplos de parábolas que conotam uma perspectiva expansiva do reino de Deus. O reino de Deus é expansivo. Então, uma das primeiras percepções que nós temos que ter, querido, querida, é que faz parte da natureza da igreja, faz parte da natureza da igreja de Cristo a expansão. Agora, a expansão ela não acontece de qualquer forma, né? Eu não sei se você percebeu, mas os apóstolos eles dizem o seguinte: escolhei dentre vós, versículo 3, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo, cheios de sabedoria, aos quais nós encarregaremos deste serviço. Olha estas qualidades: de boa reputação, cheios do Espírito, sábios e servos. Estas são as características que os apóstolos colocam como uma exigência para aqueles 7 que seriam associados, somados a uma dimensão de serviço na igreja apostólica. Os apóstolos, eles passam estas prerrogativas, né? Olha de novo o versículo: boa reputação, cheio do Espírito, sábios e servos, para que a gente possa encarregar desse serviço, servos, né? Para que a gente que tenha esse desejo de fazer alguma coisa na obra do Senhor. Agora, o que leva os apóstolos a chegarem a esta conclusão? O que leva os apóstolos a chegarem a esta conclusão é a clareza que eles tinham acerca de quem eles eram, eles, os apóstolos. Porque eles dizem, não é conveniente que nós abandonemos a oração, que nós abandonemos a palavra e venhamos a servir as mesas. Não é conveniente que nós assumamos um serviço, né, de prestar atenção em uma questão vital para a igreja. Essa igreja não pode cair em pecado, deixando viúvas e estrangeiros para trás, ou viúvas estrangeiras para trás. Essa igreja não pode cair no pecado, nós não podemos negociar esse princípio. No entanto, nós precisamos de gente, e gente de gabarito alto, gente da prateleira de cima, para que nós possamos confirmar este ofício que de fato é relevante, vital, importante na vida e na caminhada da igreja. Por que os apóstolos chegam a esta clareza, querido, querida, de que de fato era necessário fazer aquele serviço, mas o serviço não era para eles? A clareza aqui é em referência a qual era o ministério deles. Eles dizem, nós temos um ministério. Nosso ministério ele tem 2 eixos, o eixo da oração, o eixo da palavra. Está no versículo 4, ó.
quanto a nós nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Eles sabiam qual era o eixo do ministério deles. Eles sabiam aquilo que eles deveriam fazer. E pelo fato deles saberem o que eles deveriam fazer, presta muita atenção aqui, eles sabiam também aquilo que não era para eles fazerem. Eu não disse não era para ser feito. Eu disse não era para eles fazerem. Quando eles dizem, levantem 7 homens, e passam aqueles 4 critérios, cheios do Espírito, boa reputação, sábios e servos. Quando eles passam estes 4 critérios, eles dizem, de fato, este serviço é relevante. De fato, este serviço é importante. Ele tem que ser feito, mas não é por mim. Não é por nós. Os apóstolos entendem isso. Quando eu tenho clareza do que eu tenho que fazer, eu também tenho clareza do que eu não tenho que fazer. Entende isso, querido? Nós, ministerialmente, temos que ter essa percepção. Essa é uma segunda característica importante na caminhada de uma igreja crescente. Nós temos que conhecer a nossa identidade, saber aquilo que é nosso e saber aquilo que é de outro. Conhecer o nosso ministério, conhecer o ministério de outro. Nós passamos 2 meses no Liderando Bem, falando acerca de dons, falando acerca de ministérios. Quem dera a igreja inteira estivesse no Liderando Bem ouvindo isso. Nós passamos 2 meses, mais uma vez, por mais um ano, instruindo a igreja acerca de clareza ministerial. Isso além de quando nós falamos no culto de domingo, numa escola dominical, em outras ocasiões. Isso além disso, destas oportunidades, queridos, que Deus nos dá. Mas quando eu cito Liderando Bem, eu estou falando de algo sistemático, acerca de instrução sobre dons e a operação dos dons nas áreas ministeriais. Né? Clareza de quem nós somos. Quando eu sei quem eu sou, eu sei o que eu tenho que fazer e eu sei o que não é para mim fazer, o que deve ser feito, mas não é para mim. Não é para ser feito pelas minhas mãos. Porque aquilo que não é para ser feito pelas minhas mãos, a partir do momento que eu me meto a besta de fazer, querido, aquilo que eu devo fazer está esperando. Está parado, está travado. E uma das coisas mais importantes, querido, e quem sabe relevantes na caminhada do crente, é conhecer a sua identidade, para que ele seja livre das distrações que são perigosíssimas na caminhada de fé. Distrações são perigosíssimas na caminhada de fé. Quando os apóstolos dizem, nós vamos nos consagrar à oração e à palavra, e podem escolher dentre vocês, ou seja, do meio do povo, do meio dos comuns, né? Gente comum, para que a gente possa oferecer, confiar esse serviço. Quando os apóstolos dizem isso, eles falam assim, existe gente capacitada para uma obra que não é a nossa praia. Existe gente com chamado para atender uma parte do ministério que não é nossa. Existe gente com dons específicos para atuar em uma área vital da igreja e que não é a área que eu atuo. Querido, é fantástico esse discernimento que estes apóstolos têm. Fantástico isso. Você já entendeu o teu ministério? Você já compreendeu os teus dons? Você já entendeu o teu chamado? Porque se você não entender o teu chamado, querido, você corre muito o risco de fazer aquilo que você não tem que fazer. E se tem uma coisa que não convence Deus, eu repito isso, já falei algumas vezes isso na nossa igreja, se tem alguma coisa que não convence Deus, é nós fazermos com capricho aquilo que a gente não foi chamado para fazer. Isso não convence Deus. O zelo, sabe, gostar de, eu faço porque eu gosto de fazer. Gostar de fazer às vezes não é sinal de dom, querido. Gostar de fazer às vezes não é sinal de dom. O dom pressupõe a clareza, obrigatoriamente, ele precisa arrastar para dentro do teu coração a clareza de que você não tem outra escolha senão fazer aquilo que o Senhor te chamou para fazer. O dom, ele vai escancarar para você, é aqui que o Senhor quer que você opere. É desta forma que o Senhor quer que você opere. Então, nós somos livres de riscos, a partir do momento, querido, que nós conhecemos o nosso dom, que nós conhecemos o nosso ministério, que nós nos envolvemos no nosso ministério. Terceiro e último destaque que eu quero fazer para você, aqui no versículo 3,
quando os apóstolos dizem assim para os líderes do povo: escolhei dentre o povo, dentre vós, escolhei dentre vós 7 homens, né? Terceiro destaque que eu quero fazer nessa passagem, querido, querida, é que Deus usa os comuns para proporcionar no meio da congregação resultados incomuns. Deus usa os comuns para proporcionar resultados sobrenaturais, extraordinários. Deus usa do ordinário para proporcionar resultados extraordinários. Porque nós estamos falando de alguns homens, dentre eles alguns que nós vamos ver aparecendo mais alguma vez. Eu destaco aqui para você Estevão, que a própria palavra coloca no versículo 5, ó, como homem cheio de fé e do Espírito Santo. E eu destaco para você Filipe. Esses 2 caras nós vamos ver aparecendo mais algumas vezes. O Estevão como primeiro mártir no meio da igreja. Aliás, a história de Estevão, ela começa logo em seguida, ali no versículo 8. A história de Estevão já aparece. E Estevão sendo relacionado na palavra do Senhor, ou sendo citado na palavra do Senhor, como alguém que operava prodígios, operava sinais, pregava com autoridade, orava com as pessoas e as coisas aconteciam. Alguém que foi levantado pelo Senhor, recebeu a imposição de mãos dos apóstolos, está lá no versículo de número 6. Ou seja, ele não fez o que fez de uma forma solta. Havia um reconhecimento do ministério dele, mesmo não sendo a praia dos apóstolos distribuir as cestas básicas. Estevão passou por debaixo das mãos dos apóstolos, assim como os outros 6. Né? Mesmo não sendo a praia dos apóstolos, a liderança era eles. Então passou por debaixo da mão deles. Eles estavam designando os diáconos. Esses daqui são levantados como diáconos. Eles estavam designando os diáconos para o serviço. A quem nós confiaremos, eles dizem os apóstolos, né? Ali no versículo de número 3. Aos quais nós encarregaremos deste importante ministério. Nós vamos confiar esse ministério para eles. A liderança da igreja somos nós, e aquilo que diz respeito à igreja precisa passar por debaixo da nossa mão. Então, aqueles que vão fazer aquilo que nós não somos credenciados para fazer, vão passar por debaixo da nossa mão. Os apóstolos, eles têm esse entendimento também. E o povo, então, traz os 7, né? Dizem, ó, esses daqui atendem aquelas prerrogativas que vocês colocaram como exigências. Eles são cheios do Espírito Santo, eles têm boa reputação, eles são sábios, eles são servos. E a evidência de que eles são servos é isso. Passaram por debaixo da mão dos apóstolos e agora eles estão fazendo prodígios, eles estão fazendo sinais, além daquilo que eles foram chamados para fazer. Dentre eles, esses destaques. Em primeiro lugar, o Estevão. O Estevão, que é o primeiro mártir da igreja, ele faz sinais, ele incomoda tanto os judeus que ele é colocado em um julgamento. No seu julgamento, ele é considerado herege pelos judeus, ele é apedrejado, e enquanto ele é apedrejado, ele tem uma visão celestial do Senhor mesmo recebendo ele, dizendo, o céu está aberto diante dos meus olhos, Senhor, já estou indo. E o Senhor chamando ele, dizendo, pode vir que eu estou te esperando. Não é só você ler aqui o capítulo, a partir do versículo 8, e ler o capítulo 7 inteiro até o primeiro versículo do capítulo de número 8. Por causa de Estevão, houve uma grande perseguição aos cristãos em Jerusalém, ao ponto deles terem que se dispersar pela Judéia, Samaria, né, por onde em Atos capítulo 1, versículo 8, a palavra diz que eles de fato iriam. Né, aquela dobradinha, né? Atos 1:8, Atos 8:1, né? Atos 1:8 a promessa, Atos 8:1 o cumprimento. Agora eles estão indo para estes territórios que foram profetizados, ordenados lá em Atos 1:8. Né? E o segundo sujeito é o Filipe. O Filipe que aqui a gente vê como diácono. O Filipe que mais para frente também em Atos 8 vai aparecer pregando o evangelho como um evangelista. O Filipe que lá em Atos 16, se não me engano, ele vai aparecer como pai de 3 meninas profetas, de 3 moças profetas. Um cara que passou por debaixo da mão dos apóstolos.
um cara que, uma vez ungido, uma vez consagrado, ele permaneceu no ministério fazendo prodígios, fazendo sinais e multiplicando o seu ministério. Em Atos 8, pregando para mais gente. É ele que prega para o oficial, né, da tesouraria da rainha da Etiópia, da rainha Candace. Isso vai aparecer aqui no capítulo de número 8. É ele que acolhe os missionários, Paulo e outros missionários, em uma viagem missionária ali. Aliás, não é isso, não. É ele que vai continuar o trabalho evangelístico em Antioquia, né, em Samaria, melhor dizendo. É ele que vai continuar, né, o trabalho missionário. Ele tem 3 filhas profetas, aí sim, lá nas viagens missionárias de Paulo, se não me engano, Atos 16, isso vai acontecer, isso vai aparecer, né? Então, olha o que está acontecendo, queridos, né? Gente consagrada, gente que a gente poderia chamar de gente comum, ou usando um termo mais incomum, gente ordinária, gente cuja vida está em ordem, mas que Deus usa para fazer coisas além da ordem, coisas extraordinárias, além do comum, coisas sobrenaturais. Deus usa estes homens para fazer isso a partir do momento que eles se colocam em uma condição de serviço. Fica com esses destaques a partir desta palavra, querido, e que sejam destaques que te ajudem a discernir um pouco mais o teu papel dentro do papel da igreja, o teu papel junto a outros ministérios, o teu papel associado a ministérios que te credenciam e que te enviam para o exercício da obra. Amém? Querido, deixa eu lembrar você que hoje nós estamos gravados, né? Agora são 5h45, 46, 47 já. Eu gravei essa mensagem hoje por conta, né, de ser dia da família aqui na Amendolândia, né? Hoje é dia de nós. Hoje é o dia do nosso descanso, né? E então nós temos um programa em família agora à noite. Por conta disso, eu deixei gravada a live, né, o vídeo, para que você pudesse assistir. Está sendo reproduzido simultaneamente para todos os que acessaram, e vai ficar disponível aqui no canal, como todos os demais vídeos das nossas lives, tá bom? No entanto, uma vez pelo fato deste vídeo estar gravado, né, nós não temos condições de interagir com os motivos de oração, com o bate-papo, tá certo? Então esse é o prejuízo que a gente tem, embora nós vamos orar juntos, né? E a oração, ela não pressupõe se ela foi feita ao vivo ou não, né? Ela pressupõe o Deus que a ouve, ela pressupõe a fé daquele que compartilha desse tempo de oração, né? Só lembrando, então, nossos trechos de leitura para o fim de semana, tendo em vista que no fim de semana a gente não tem live, né? Mas os nossos trechos de leitura para o fim de semana. Amanhã, sábado, dia 17 de agosto, Atos de 9 a 14, tá? Essa é a nossa leitura de amanhã, dia 17 de agosto. Domingo, dia 18 de agosto, Tiago de 1 a 5, já vai Tiago inteiro numa pancada só. Apocalipse 15, 16 e de 18 a 20, pulo 17, tá? Apocalipse 15, 16, perdão, queridos. Atos 15, 16, Atos 15, 16 e Apocalipse 18 a 20. Então, repetindo que eu fiz confusão aqui. Isso é domingo, dia 18, tá? Tiago de 1 a 5, Tiago já vai inteiro. Atos de 15 a 16 e Apocalipse 18 a 20, tá? Então, essa é a leitura de domingo. E segunda-feira, 19 de agosto, Gálatas de 1 a 6, Gálatas já vai inteiro também, e Apocalipse 21, 22, Apocalipse também fecha a conta e passa a régua, né? Aí só vai faltar a gente terminar Atos dos Apóstolos, ler as epístolas e já acabando, né, a nossa leitura bíblica, uma vez também que hoje já é o dia 104, eu falei ontem que era 104, o dia 104 é hoje, né? E a nossa live é a live 75, tá bom? Antes da gente orar, deixa eu te lembrar, amanhã, sábado,
tem portas abertas das 9 às 12 horas, tá? Então amanhã, sábado, tem portas abertas. O Portas Abertas, ele era no primeiro e no terceiro sábado. Portas Abertas, ele foi expandido desde o retorno agora agora eu não lembro se foi do comecinho do ano, enfim, depois do carnaval, né, se não me engano, a gente já expandiu o Portas Abertas para todos os sábados, tá? Todos os sábados tem portas abertas das 9 ao meio-dia, tá? A igreja fica aberta, você pode ir lá orar, ou ir lá receber uma oração, ou ir lá para começar um processo de acompanhamento, de aconselhamento, tá bom? Se você quiser um aconselhamento pastoral, aí é você ligar no nosso Metozap, vou deixar circulando aqui vou deixar aqui, né? Você pode entrar em contato com a gente pelo Metozap para marcar, para agendar atendimento pastoral, tá bom? Aí vai ser durante a semana, dentro do horário de atendimentos ali na nossa igreja, tá bom? Mas pode entrar em contato e deixar agendado o seu horário, deixa esse número também agendado, deixa marcado, né, para que você tenha o contato da igreja disponível aí, tá bom? Então, ó, voltando. Amanhã, sábado, das 9 ao meio-dia, tem portas abertas. Amanhã, como cadê o nosso calendário aqui? Amanhã tem o Connect, né? Terceiro sábado, então tem Connect dos nossos jovens às 19 horas, ok? Então, Connect para jovens e adolescentes é o nosso culto para jovens e adolescentes. Amanhã, 19 horas, também tem. Domingo, 9 da manhã, tem o culto de abertura da escola dominical. E das 10 às 11 tem a escola dominical. O culto das 9 às 10, escola dominical das 10 às 11. Tá? E tem também o culto das 19 horas, que é o nosso culto de louvor, adoração, né? Culto com pregação da palavra, tempo de louvor, né? Você tem que estar lá, né? Não negocie o domingo, querido, não negocie o domingo. Um domingo sequer, não negocie. Casa do Senhor é tempo inegociável, tá bom? Vamos orar? Última vez que eu lembro você, nós estamos gravados. Isso porventura de alguém que tenha entrado mais tarde, né? Nós estamos gravados, então não tem como eu interagir com seu motivo de oração, tá bom? Mas nós vamos orar. Se de repente tiver algum motivo de oração aí no bate-papo de alguém que você conhece, depois liga para esse irmão, para essa irmã, manda uma mensagem para ele, uma mensagem para ela, orando por ele, orando por ela, por este motivo de oração, tá bom? Vamos fazer isso, vamos ter estes hábitos, né, de comunhão e de desenvolvimento dos nossos dons e proximidade, né, aproximação uns dos outros, isso é muito importante. Vamos orar? Meu Deus, obrigado, Pai, pela tua graça, obrigado pela tua palavra, obrigado pelo teu cuidado para conosco, pela tua bênção que é sobre as nossas vidas. Obrigado porque nós temos um chamado, Senhor, de reproduzir filhos espirituais. E obrigado, meu Deus, porque o Senhor nos dá todas as ferramentas para o exercício do chamado. O Senhor nos credencia, o Senhor nos capacita, o Senhor nos empodera através dos dons, do ministério. O Senhor nos autoriza, Pai, através do fato de nós sermos parte do corpo de Cristo, de nós estarmos vinculados a outros, de nós andarmos debaixo, Senhor, de uma liderança. Obrigado, Deus, porque o Senhor permite que nós desenvolvamos ministérios, Senhor, no teu nome e debaixo da tua autoridade. Eu clamo que a tua graça, Senhor, possa inundar o coração do teu filho e da tua filha de tal forma, meu Deus, que haja não apenas o entendimento do chamado para fazermos filhos espirituais, mas haja também a autoridade, Senhor, e o exercício deste chamado. Que haja uma inquietação santa, Pai, no coração do teu servo, da tua serva, em atender aquilo que o Senhor tem buscado, Senhor, de que cada um de nós venhamos a gerar para o Senhor filhos que alegrem o teu coração, filhos espirituais, meu Deus, que reproduzam uma fé viva, uma fé legítima e uma fé que agrada ao teu coração. Meu Deus, eu quero colocar
porventura, motivos de oração que estejam neste bate-papo diante de ti. E eu peço, papai, o Senhor que é o Deus que tudo conhece, o Senhor que é o Deus que tudo sabe, meu Deus, em nome de Jesus, se houver uma necessidade, toca em saúde, que o Senhor possa atender. Se houver uma necessidade que toca, Senhor, em trabalho, vida profissional, que o Senhor possa atender. Se houver, meu Deus, em nome de Jesus, necessárias aberturas de porta, direção para o teu filho, para a tua filha, que o Senhor possa atender, Pai. Ou se houver outras questões quaisquer, que o Senhor bem conhece, que o Senhor possa atender e derramar graça sobre a vida deste teu servo, sobre a vida desta tua serva. Obrigado por este tempo, Pai. Obrigado por mais uma semana na qual nós podemos compartilhar por estes momentos de live, compartilhar da tua palavra, compartilhar, meu Deus, de ensinos que são preciosos. Obrigado, meu Deus. Obrigado porque o Senhor tem derramado, tem ministrado e tem, meu Deus, respondido à tua igreja, ao teu filho, à tua filha, durante este tempo de consagração. Continua proporcionando a nós a alegria de te servirmos. Glória a Deus. Agora voltou as duas. Em algum momento eu terminei a oração, não sei que hora, mas eu terminei a oração enquanto eu orava por você. Tá bom? Querido, querida, Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família, em nome de Jesus. Lembrando que amanhã não tem live, mas tem as programações do fim de semana da nossa igreja, que eu já mencionei todas para você agora há pouco. Tá bom? Nós nos vemos na segunda-feira na live, no entanto, durante o fim de semana, quero te ver lá na igreja, em nome de Jesus. E leve, tá? Leve teus filhos espirituais. Leve as pessoas pelas quais você tem orado. Leve as pessoas pelas quais você tem se consagrado. Né? Já vai fazendo convite, já vai jejuando, já vai orando, colocando estas vidas diante do Senhor. E no decorrer do fim de semana, aproveita as ferramentas que a casa do Senhor dispõe para você, para que você possa levar os teus filhos espirituais a uma experiência profunda com o Senhor. Amém? Deus abençoe. Ótimo fim de semana para você, em nome de Jesus.